Correção e explicação da apostila de história da página 260 a 264. Então, aqui na página 260, conversando sobre o tempo. Vocês sabem explicar o que é tempo? Já pararam para pensar sobre isso? O que é o tempo para você? Pois é, não existe um único significado de tempo. Diversas são as formas de pensar sobre o tempo, de explicá-lo e de senti-lo. Vamos conhecer algumas? Chamamos de tempo da natureza o tempo relativo às estações do ano. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. O tempo produzido pelo movimento do planeta Terra no universo e que resulta, por exemplo, na duração do dia e da noite. Existe também o tempo humano, os diversos modos de sentir a passagem do tempo, que variam de pessoa para pessoa. Um tempo que passa muito depressa quando fazemos algo de que gostamos, ou um tempo que passa bem devagar quando, ao contrário, estamos entediados ou fazendo algo que nos desagrada. Ainda podemos pensar em um tempo social, os modos padronizados de contar e medir o tempo que são compartilhados por um grupo social. Na nossa sociedade, por exemplo, usamos o mesmo calendário e os nossos relógios marcam o tempo da mesma forma. Por fim, podemos falar de um tempo histórico, que é o tempo produzido pelas narrativas históricas. É um tempo que organiza as histórias em um início, um meio e um fim. Um tempo que as histórias produzem. O tempo histórico é produzido pela disciplina História. Página 261. O tempo social e suas possibilidades de registro. Hoje em dia, utilizamos o relógio para planejar a sequência de nossas atividades diárias. Verificamos o relógio para saber se já está na hora de acordarmos ou irmos para a escola, se já está na hora de almoçar, se já estamos há muito tempo na frente da TV ou do celular. No entanto, é importante saber que o relógio mecânico é uma invenção recente da história. Foi inventado a partir do século XIV. Antes disso, existiam outras formas de relógio e também outras possibilidades, sem relógio, de organizar as rotinas diárias por meios, por exemplo, da observação de duração do dia e da noite, dos ciclos da natureza, das cheias e vazantes dos rios. Cronologia. Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, Michaelis Online, a palavra cronologia significa 1. Ciência das divisões do tempo e de suas datas baseadas na astronomia e em convenções estabelecidas. 2. Estudo das datas históricas. 3. Estudos da divisão do tempo e da determinação da ordem e sucessão dos acontecimentos. Cronografia. 4. Classificação dos eventos na respectiva ordem do tempo. Uma das possibilidades de medir e de organizar o tempo é por meio da produção de calendários. Nosso calendário é o cristão ou gregoriano, e por meio dele dividimos o tempo em anos, meses, semanas e dias. O ano 1 de nosso calendário corresponde ao primeiro ano de vida de Jesus Cristo. Mas notem bem, o mundo já existia quando Cristo nasceu, não é mesmo? Então, para contar os anos antes do nascimento de Cristo, usamos a abreviatura AC, que significa antes de Cristo. E para contar os anos posteriores ao nascimento, depois do nascimento de Cristo, usamos DC, depois de Cristo. Página 262. Você sabia? Esse tempo social que estamos estudando, as formas como cada sociedade se organiza temporalmente, é bastante diverso. Como vimos, a nossa sociedade brasileira utiliza o calendário cristão ou gregoriano, que organiza o tempo em dias, meses, semanas e anos, a partir do nascimento de Cristo. Mas outras sociedades organizam seus tempos de outras formas. Vamos ver? A China é um país localizado no continente asiático. Essa sociedade produziu um calendário específico, o calendário chinês. Seu início remonta ao ano de 2697 a.C. Este calendário é lunisolar, ou seja, combina o ciclo do Sol, o ciclo da Lua, tempos da natureza. De 12 em 12 anos, completa-se um ciclo, e cada um recebe o nome de um dos 12 animais correspondentes ao horóscopo chinês. O rato, o boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco.
A sociedade maia, que se desenvolveu onde hoje é o sul do México, na península de Yucatán, também produziu um calendário. Pesquisadores estimam que um calendário maia pode ter sido produzido em torno de 3114 a.C. A duração desse calendário foi prescrita em 5.200 anos pelos maias. Dessa forma, seu fim marcava o ano de 2012 de nosso calendário. No entanto, os maias não compreendiam o tempo de forma linear, início, meio e fim, mas sim de forma cíclica, ou seja, acreditava que os acontecimentos se repetiam, assim como os ciclos da natureza. Página 263, a linha do tempo. A linha do tempo organiza os fatos históricos e os acontecimentos em uma ordem cronológica. Por exemplo, a linha do tempo do calendário cristão é dividida em duas grandes partes: a época anterior ao nascimento de Cristo, AC, e a época posterior ao nascimento de Cristo, DC. Vamos analisar a imagem abaixo. Como vocês podem ver, nós temos aqui essa tabelinha, né, que mostram as décadas. Na partezinha verde são os anos contados de forma decrescente, porque todas essas décadas que estão aqui nessa parte verde aconteceram antes do nascimento de Jesus Cristo, por isso AC. E nessa parte azul é de uma forma crescente, né, do menor para o maior. Tá? Começou no ano 1 e hoje nós estamos em 2020. E DC porque foi depois de Cristo. Tem 2020 anos que Cristo nasceu. Deu para entender essa tabela? Perceba que, em nosso calendário, os anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados em ordem decrescente e os anos posteriores contados em ordem crescente. A linha do tempo representa uma concepção linear de tempo, já que a passagem do tempo é desenhada com uma linha ou uma seta, onde o lado esquerdo representa o passado e o lado direito corresponde ao futuro. Nessa concepção linear de tempo, o futuro vai ser distanciado do passado à medida que o tempo passa. De modo diferente, como vimos na página anterior, o calendário maia representa o tempo de forma cíclica. A passagem do tempo é, então, desenhada em formato de círculo. Nessa concepção cíclica, o tempo é visto como repetição, como ciclos, e os acontecimentos do passado servem como exemplos para orientar o presente e o futuro. Página 264. A linha do tempo. A linha do tempo é uma ferramenta de organização temporal fundamental para a nossa disciplina, mas essa ferramenta só irá funcionar bem se antes compreendermos alguns conceitos importantes. Sucessão é a ideia de antes e depois. Quando podemos perceber algo que aconteceu antes de um determinado evento, é algo que aconteceu depois dele. Sequência é a ordem dos acontecimentos. Uma sequência é produzida pela organização de uma sucessão de acontecimentos. Vocês podem descrever aqui a sequência das suas ações desde que você entrou na escola. Por exemplo, acordou, tomou banho, escovou os dentes, tomou café, caminhou pela rua ou pegou a condução, chegou na escola, conversou com os colegas, formou, subiu para o refeitório para tomar um café, depois foi para a sala de aula para ter aula. Então, isso aí é uma sequência de acontecimentos. Duração. Permite compreender quanto tempo durou um determinado fato ou processo histórico. É o tempo de duração. Durou um ano, uma década, um século? Simultaneidade. São os acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo. Cite um exemplo de algum evento que esteja ocorrendo em outro lugar enquanto você está aqui agora na sala de aula tendo aula de história. Né? Enquanto nós estamos aqui tendo aula de história, os nossos governantes estão trabalhando, os jogadores de futebol estão treinando, alguma banda de rock ou de outro tipo de música está ensaiando ou programando um show, alguém pode estar cozinhando, né? Isso aí é simultaneidade, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Permanência. Nos permite compreender que, mesmo com a passagem do tempo, algumas coisas não mudam muito e permanecem bem parecidas ao longo do tempo, como é o caso da nossa sala de aula, né? A maneira como a gente tem aula,
né? É tradicional, é sempre da mesma forma. Cadeiras por volta da sala, um professor explicando e um livro ou um caderno servindo de base ou guia pedagógico. Ruptura é a compreensão de que algumas coisas ou alguém pode mudar completamente com o passar do tempo. Pode se transformar, por exemplo. Não é da época de vocês, mas antigamente existia um teletrim ou um bip, que era um aparelhinho usado para receber e enviar mensagem. Hoje em dia, ele não existe mais, porque nós temos hoje o celular, que executa essas funções de enviar e receber mensagem, além de várias outras funções, certo? Então, ficamos por aqui. E a explicação já foi dada e as questões já foram corrigidas, ok?